Hoje aqui na nossa reunião de líderes, né? Líderes de área, líderes de setor, pastores, presbíteros, nós vamos fazer um simulado de célula. Todos estamos acostumados, né, a fazer célula, só que a gente quer fazer um estilo aqui na célula, supondo, simulando que de repente alguém traz uma pergunta. A gente sabe que tem perguntas que são polêmicas, só que às vezes a intenção da pergunta é uma intenção ruim. É uma intenção de tumultuar, é uma intenção de chatear, de perturbar a ordem. Essas aí a gente nem responde. A gente dá uma disfarçada e continua falando. Mas muitas vezes a pergunta é genuína, a pergunta é pertinente e a gente precisa ter uma resposta. Nós acabamos de fazer um estudo agora do 2 Timóteo, nós vimos que como líderes precisamos ter a resposta, né? Que maneja bem a palavra da verdade. E dessa maneira a gente precisa apresentar a resposta. Então vamos aqui, para todo mundo ver aí, né? Trazer uma questão, o Ricardinho tinha uma aí, mas talvez vocês tenham outra, de como que poderia ser essa questão. Uma pessoa fazer a pergunta, como que nós responderíamos. Vamos lá? Qual a questão que vocês têm aí? Pega leve, viu, gente? Se for uma questão muito cabulosa, me corta, me edita. Eu ia trabalhar, de repente, tendo homossexualismo, para em evidência. Mas qual seria a pergunta? Assim? Formula uma pergunta que fosse talvez difícil de responder. Qual é a grande pergunta hoje do homossexualismo? Qual é o nível de aceitação deles dentro da igreja? Até qual é o limite da aceitação do homossexual na igreja? Isso tem sido um tema de polêmicas aí e tal, do meio evangélico, deputados falando uma coisa, famosos aí do meio evangélico falando outra, como acolher, o que dá pra gente aceitar, entre aspas, né, e o que a gente tem que repelir, como que a gente pode receber essas pessoas. O Soares não tem aqui sobre uma vez, falou que os evangélicos aceitam sim, e não tem nada a ver. Falou em nome dos evangélicos. É que há evangélicos e evangélicos. E aceitar o gay é uma coisa, aceitar o homossexualismo é outra. Talvez não seria isso, como a gente separa isso? Né? Acho que uma boa questão. Que está por detrás, né? Vamos lá, podem tentar responder isso aí. A pergunta foi feita pelo novo convertido. Aí a gente responde. Eu acho que assim, ó, pelo menos o que eu aprendi, isso foi da maneira certa, não é eu expor. Deus nos acolhe do jeito que a gente é. Né? Chega sujo, amassado de pecado, Deus não rejeita. E o fato de Deus não rejeitar já é um bom sinal porque ele tem um amor demonstrado pela gente. Agora, uma outra questão é saber se Deus vai deixar a gente assim, né? Ou se a gente vai deixar o camarada exposto nesse homossexualismo, de repente ia tratar ele com algumas verdades. Se o sujeito chegar e for um pegador, um homem chegou, mas o cara é pegador, o cara gosta de ficar com as meninas. Como que ele seria recebido na igreja? Com atenção. Ok. Então, o primeiro ponto, você recebe bem, você sabe que a pessoa está ali, mas você vai tratar ela com atenção, porque ela tem um desvio do comportamento sexual dela. O homossexual é a mesma coisa. Você recebe bem a pessoa, você acolhe, mas com atenção. Se o pegador tem a tendência de procurar mulheres, né, para se relacionar, talvez aquela pessoa homossexual ela tenha tendência de procurar pessoas do mesmo sexo. Vale a atenção de qualquer jeito. Qualquer um dos casos, qual é o nosso objetivo? Conduzir a Cristo, conduzir ao novo nascimento, conduzir a conversão. E uma vez que esteja dentro da comunidade, que tenha recebido o Espírito Santo, no nosso caso aqui, como a gente tem discipulado, eu acho que é o melhor canal. Começar a tratar essas questões dentro do discipulado, como você trataria mentira, como você trataria roubo. Chegou um ladrão na igreja. O sujeito é conhecido, o ladrãozinho de Bragança. Mas, pô, o cara quer Cristo. A gente não vai receber? Vai. Mas, pô, gente, segura a carteira. Se o cara tiver uma recaída, você roda.
Entendeu? Então, vale a atenção. Então, de qualquer jeito, ele precisa ser confrontado. Ele precisa ser confrontado daquele comportamento que não está de acordo com as escrituras. Está de acordo com as escrituras o cara pegar um monte de menina? Não. Está de acordo com as escrituras o cara ser mentiroso? Não. Está de acordo com as escrituras o sujeito ter, buscar relacionamentos homossexuais? Não. O mesmo tratamento. Só que com esse movimento todo que está sendo feito, a gente começou a ficar com medo. A gente tem medo de confrontar o comportamento homossexual. A gente não tem medo de confrontar o roubo, a gente não tem medo de confrontar uma mentira, a gente não tem medo de confrontar um adultério, viram lá não sei quem, pô, não chega em cima. Nós ficamos com o pezinho atrás para confrontar um comportamento estranho. Tamanho alarde que está sendo feito. E aí a questão seria, como que a gente faria uma aproximação? Como que seria talvez uma conversa? O que você acha? E receber a pessoa tem que ser como outra qualquer. É o que a gente falou lá, o mentiroso, o pegador, ou qualquer um deles, todos eles vão ter que receber com muito amor, fazer ele se sentir na casa do pai dele, que é a casa de Deus, e Deus o ama tanto quanto eu, que sou pecador e peco em outras áreas, talvez a dele seja mais evidente do que a minha, talvez, mas somos iguais perante Deus, e o amor de Deus conosco também é o mesmo, né? Para ele e para mim seria o mesmo, e o tratamento é se apresentar a Jesus, né? E aí você tem que ver a mudança, né? Que o Flamengo falou, vem como estás, né? E aí o Senhor, no novo nascimento, a pessoa vai começar a mudar de postura, de atitudes. Talvez seja um processo não tão rápido, porque a pessoa de repente viveu anos e anos nesse meio, né? Como um mentiroso também não é rápido, como um pegador talvez não seja tão rápido. Mas que a gente tem que prestar atenção para sempre confrontar. Por exemplo, o sujeito é mentiroso. Se a gente vai deixar passar a mentira? Não. O sujeito é ladrão, a gente vai deixar passar a ladroagem? Não vai. O sujeito tem trejeitos, tem comportamentos, a gente vai deixar passar? Não. E era uma questão de amor de chegar tentando. É aquela questão, por exemplo, a pessoa vem bem recebida, mas ela até então só vem, mas não tem nada, né? Ela só vem, faz uma amizade ali, vem, participa do culto, igual nós somos igreja de célula, mas ela não vai numa célula, uma reunião do culto. Até então, quando ela não dá um passo de, por exemplo, de querer alguma coisa, não tem nem como começar um discipulado. Perfeito. Então é um passo cada vez. Ela vem, vai conhecer o Evangelho. E a igreja em si, ela tem normas, é a palavra de Deus. E aí ela vai se colocar, porque vocês podem reparar, tem várias pessoas que vêm na nossa cultura, que tem o seu, são homossexuais. Tem senhoras que vêm com uma roupa super curta, Posso dar com um um exemplo? decote. Posso dar um exemplo? Tem uma menina na igreja que uma vez ela veio com uma roupa bem curta e um casal que estava próximo brigou porque o marido estava olhando para a menina e os caras foram embora. Né? 2 obreiros viram a situação, chamaram a minha esposa e incumbiram ela dessa difícil missão, falar para a irmãzinha, mesmo porque eles homens não poderiam, né, chegar e fazer essa aproximação, né? E principalmente naquele dia que ela estava com a roupa curta, pior ainda, né? Chamaram a minha esposa e a minha esposa com muito carinho, muito polida, foi lá, olha querida, sei que você é meio nova aqui, assim, a gente tem uns costumes diferentes, seria legal se a gente tivesse uma roupa um pouco mais comportada, tal, não quero que você se sinta mal, né, e tal, com todo amor, não sei o que ela falou, mas acho que é mais ou menos isso, com muito amor, falou pra menina. A pessoa que estava evangelizando a menina ficou doida, ele quase bateu na minha esposa porque ela ia desviar a menina e não sei o que e tal, e foi. E a Thaís voltou a falar com a menina, pediu perdão se ela tinha se sentido ofendida e tal. E hoje a menina tá aqui na igreja, tá crente, tá firme, né? Tem amizade com a Thaís e a palavra de repreensão que ela trouxe em amor, ao invés de afastá-la da igreja, pelo contrário, fez com que ela tivesse o comportamento desejável e hoje ela tá crente realmente, não tá precisando mais desses toques, ela por si só
já está conseguindo fazer isso. Acho que foi perfeito, né? Acho que cabe, né? Cabe, perfeito, exatamente isso. E aí a gente vê o cumprir a palavra, né? O Espírito Santo convence. Porque a gente vê convencido e convertido a diferença. Então, a mudança vai ser gradativa, mas vai ser constante. A gente não deve tratar nem de maneira mais relaxada, fingir que não está vendo, e nem deve ser puritano, no mau sentido do termo, né? Preconceituoso. Podemos ter essa visão igual a mim, né? Só que escolheu ali um nicho de pecado diferente do que eu praticava, né? Mas, uma vez estando na igreja, uma vez estando convertido, uma vez estando dentro da comunidade, deve dar sinais de mudança como todo mundo, em todos os períodos. Mais alguma questão? Como é que nós estamos aqui? Ainda temos 10 minutos. A questão do homossexualismo, existe corrente que acredita que isso é físico, Genética, biológico, e tem a corrente que acredita que não. Como é que vai se dar? Bom, eles já tentaram, essa corrente que acredita que a situação é biológica, já fizeram exaustivos testes em cima do DNA, do genoma, etc. Rapaz, não tem nada, não tem nenhuma diferença física. Dizer que é uma questão biológica, dizer que é uma questão física, pode pegar 2 cadeiras. É a mesma coisa que fazer uma afirmação sem prova científica. Embora ela seja dita até por um cientista, embora ela seja dita por um especialista, só que não há prova científica para isso. E o que é a prova científica? É de que é macho e fêmea. Gente, exceção aos hermafroditas, né? Pouquíssimos no planeta nascem com os 2 sexos. É um problema de desvio, né? Dentro da genética. Agora, grande maioria, esmagadora maioria, ou é macho ou é fêmea. Se escolheu ser um macho ou uma fêmea que se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, é um macho homossexual e uma fêmea homossexual. Ou seja, uma fêmea que se comporta de modo homossexual e um macho que se comporta de modo homossexual. Eu estava no Rio uma vez dirigindo e encostou um carro do meu lado. E sempre tem aquele negócio de você dar aquela olhada, né? Quando encosta assim, você vê que ele está do lado. Se não no Rio, pode ser assaltado a qualquer minuto, né? Mas quando encostou, eu vi que tinha um cabelo louro, assim, com aquela visão periférica, essa de uma loura, mas eu achei uma olhada muito, assim, muito objetiva, muito masculina. Assim, olha só, uma fração de segundo. Eu olhei, quando eu olhei, era um travesti, olhando. Ou seja, mesmo aqueles que optaram por um comportamento sexual que seria do outro sexo, ele tem a alma masculina. Porque uma mulher nunca azara daquele jeito. Aquele jeito de azarar, aquele jeito de se oferecer, de ir para caça, é um jeito masculino. Então não dá nem para dizer assim, não, a pessoa nasce com a alma masculina. Não nasce. Ou com a alma feminina. Não tem jeito. A alma é exatamente a do corpo que tem. Entendeu? E aí voltamos a dizer o quê? É comportamento. É um comportamento que... O que nós temos visto hoje? Hoje parece ser moda, né? Como a mídia está divulgando. Então, o que seria, então, se fosse uma questão de nascimento, se fosse uma questão genética, então hoje nós estaríamos com um surto esmagador, né? O crescimento desse gene de homossexualismo que está... É uma deformação ou uma mutação, né? Porque se dizer que... Mas na verdade o que se deformou foi o conceito de família, né? O que se deformou foi isso, que a sociedade fez, destruiu a família, destruiu o que Deus criou como,
né? O lar perfeito, a base, né? Pai, mãe e o filho, né? E esse rompimento da sociedade com a família, com essa mudança nas famílias, agora só a mãe e o filho ou só o pai e o filho, essa mudança coincide justamente com o aumento do homossexualismo. Né? Então, acredito que foi um problema na sociedade, em como a sociedade encarou a vida e uma consequência, né, desse ato foi o aumento do homossexualismo. Um texto que ajuda é Romanos 2, né? Fala que Deus entregou, né, as paixões. Forte, né? Eu estava vendo esses dias na reportagem, não sei se foi na Alemanha ou na Espanha, que a criança que nasce uma afrodita, eles não fazem a operação para definir ali na hora o sexo da criança. Olha, é menina, realmente é menina. Vamos tirar a outra parte, né? Eles agora, por lei, eles vão deixar a criança crescer com os dois órgãos e quando ela tiver uma consciência de quem ela quer ser, aí ela pode escolher. E aí os médicos alegam que evita aquela questão de troca de sexo. A pessoa nasce homem e depois quer ser homossexual e quer trocar de sexo, então quer fazer isso daí. Eu achei assim terrível, terrível. Qual é a proporção de nascimentos de hermafroditas no planeta? Isso é mínimo. Então isso nada mais é do que um pretexto para se ventilar essa questão de que a pessoa pode escolher o sexo. 1 para 20 mil. 1 para 20 mil. É isso? 1 para 20 mil. Vamos lá. Cada 20 mil nascidos, um é hermafrodita. Nós temos quase 8 milhões, né? Não foi feito o teste logo que nasce, né? Também não é algo que você fica espalhando, né? O problema do homossexualismo hoje é que normalmente esses relacionamentos, os dois atuam como ativo e passivo, né? Então não é um que é homossexual, na verdade os dois. Ah, sim. Eu também vejo o homossexualismo como uma deturpação dos sentimentos, porque com a facilidade que a juventude teve logo cedo de ter experiência sexual, acabou aquele misticismo, acabou aquela alma toda assim, no plano do sexo. Então, com o tempo, aquilo não traz mais novidade. Né? Então, a busca por uma novidade, por uma emoção mais forte no sexo, também um dos fatores que podem levar. Analisou, né? Exatamente. Que era santo, sagrado, que era, vamos difícil, dizer, era mais, o céu na terra, né? Diante de um casal, virou algo que... Na realidade começou tudo como o João falou, que era a importância da família, uma educação, né? E esses dias eu vi uma reportagem sobre uma criança de 4 anos, um menino de 4 anos, que passou em com fantasiar de sereia, com o cabelo comprido, se olhava era uma menina. E ele dizia assim na reportagem que ele queria que os pais dele fizessem logo uma operação para a troca de sexo, porque ele se sentia já uma menina. Depois de descobrir, os pais queriam ter uma menina. E veio o menino. Então começou a aplicar o desejo que eles tinham de ter uma menina em cima do menino. E aí, eu acredito que pelo jeito começaram até a vestir o menino de menina, ou permitir, né, que brincasse com boneca, etc. E tal. O menino com 4 para 5 anos já tinha a mente formada. A educação é muito importante. Muito. Determinante, né? Determinante. Aí faz que a criança já é um jeito, né, genético, o cara não, é comportamental. Alguém sabe a proporção de abuso? Tem esse número aí? Eu tinha ouvido alguma coisa por volta de 20%. Quem escolhe a opção de homossexualidade sofreu um abuso. É mais? Um fator também, uma igreja, professora, nos
escola pública, ela diz o seguinte, que o meio também é muito responsável por essa transformação. Porque é moda na escola para ouvir, servir. Né? E aquele que, para participar do grupo, né, ele tem que participar dos ideais do grupo e tudo mais. Então ele acaba se tornando bissexual em virtude do grupo ter essa pressão. Uma pressão. Uma modinha entre as meninas também, de fazer reuniões entre meninas e dar selinho, né? Começa com essa brincadeirinha e vira esse negócio de servir, a ponto da gente conhecer meninas que com 12 anos, 13 anos já tiveram uma experiência homossexual. Eles beijar outra garota. Eu vou ler a importância, né, da estrutura familiar, do pai e da mãe acompanhar a criança. Porque às vezes o pai que está trabalhando até 8, 10, 11 horas da noite, a mãe também trabalhando, então não acompanha, né, os filhos na escola, fica largado, literalmente largado. Então quem cuida não é mais os pais, não é mais a família, é a sociedade. O que a sociedade pede? É isso aqui. Tem que ser tudo para todo mundo participar, para todo mundo para dar rodinha. Eu vi esses dias na televisão ontem, os jovens se reunindo no Facebook para ver quem vai brigar na classe com quem. E fazendo, sabe, umas coisas assim. E os pais? Os pais ficam horrorizados com ele, mandando o filho para a escola e ele vai lá para brigar. Deixa eu acabar no nosso tempo, já recebi um aviso ali do menino. Me permitam finalizar com o texto de Romanos 1,18. Ele é violento, mas a Bíblia, muitas vezes, ela é violenta. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu vou pular para o 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou a paixões infames, que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Até a próxima.